estará pregando essa noite será o pastor Manga. Nós vamos orar para que o Senhor Deus use o seu servo, que possamos estar atentos àquilo que o Senhor falará ao nosso coração. A pregação é a própria palavra, que Deus use na instrumentalidade da mesma e que assim possamos ser edificados, exortados, de acordo com aquilo que o Senhor já colocou no coração do nosso pastor, em nome de Jesus. Enquanto o coro está descendo, já peço que você fique em pé para a gente orar. Depois vocês vão sentar, vão passar aí pelo menos alguns minutos ouvindo a mensagem. Maravilhoso Deus, aqui está o teu servo, pastor Manga, e nós louvamos o Senhor pela sua vida. E pedimos a Deus que mais uma vez, que o Senhor use na instrumentalidade da tua palavra, que possamos ouvir com clareza a tua voz, entender aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Nos desafie, se for assim, nos exorte, traga alento ao nosso coração, mas acima de qualquer coisa, Senhor, faça a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Eu vou pedir ajuda lá da equipe de multimídia para projetar o texto de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 15, na edição revista e atualizada. Mateus 16, 15. Os irmãos podem acompanhar a leitura. Eu vou pedir para vocês participarem, então prestem atenção ao texto que está no telão para a gente ler na mesma tradução, tá bom? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Leiam os irmãos. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Todos? E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pai bendito é a tua palavra, e eu peço que tu traga à tua igreja mais visão de reino, em nome de Jesus. Amém. É possível estar no caminho certo, mas pensar errado? É possível, desejando fazer o bem, acabar fazendo o mal? Jesus pergunta aos discípulos, e vocês quem dizem que eu sou? E Pedro responde com toda a convicção, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Se quiser, mantenha a Bíblia aberta para você acompanhar. E que percepção maravilhosa Pedro teve, surpreendendo até o próprio Senhor Jesus. Eu acho que ele fez a pergunta de uma forma assim, daquelas que você pergunta, todo mundo vai ficar calado, ninguém vai ousar responder, e Pedro, como sempre foi impetuoso, falou logo e falou bem. Tanto é que Jesus elogia, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João.
Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia isso por si só. Que privilégio, sem dúvida. Pedro estava no caminho certo. Imagine, receber de Deus uma revelação dessas. Jesus deixou claro que não foi mera percepção humana. No texto original, em grego, como lemos na revista e atualizada, diz: não foi carne nem sangue quem lhe revelou isso. Não foi uma coisa de homens. Não foi ninguém que soprou isso no seu ouvido. Isso é revelação de Deus. Foi o próprio Deus quem revelou isso para você. Em seguida, no versículo 21 em diante, Jesus prediz a sua morte e a explica em detalhes. Nós vimos na tradução, a nova versão transformadora, recomendo aos irmãos como uma leitura complementar para a sua Bíblia. A partir do versículo 21, ele diz: daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. O texto diz que Pedro chama Jesus no canto e repreende-o. O homem que acaba de ter uma revelação especial de Deus, agora tem uma ousadia toda satânica. Como repreender Jesus? Como não entender a direção do Senhor e pensar que sabe mais do que o mestre? Se fosse nos tempos de hoje, Pedro ia dizer: está repreendido em nome de Jesus. Porque crente gosta de falar assim, né? Está repreendido. Jamais, Senhor, isso aconteça. Quem de nós, na verdade, concordaria com o sofrimento do nosso Senhor e Salvador? Quem ali entre os discípulos dizer isso mesmo? Claro que a reação de Pedro é natural, ela é humana, é normal. Nós jamais concordaríamos se estivéssemos ali naquele momento e Jesus nos dissesse: vai acontecer, vou morrer. Aí ele fala uma coisa que Pedro não sabia o que era. Ele nunca tinha visto isso. Como é que vou ser morto e vou ressuscitar no terceiro dia? Eu já vi gente morrer porque o Senhor fez isso. Lázaro morreu e o Senhor ressuscitou. Mas se o Senhor morrer, quem vai te ressuscitar? O Senhor está morto. Então, a surpresa de Pedro diante da resposta também é real. Para Jesus, a boa intenção de Pedro soou como mais uma tentação de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Arreda. Parece que ele estava em Pernambuco, gente. Arreda. Você é uma pedra de tropeço para mim. Por quê? Se isso não acontecesse com Jesus, ele seria para sempre mestre, mas nunca seria Senhor e Salvador. Jesus só é Senhor e Salvador porque morreu e ressuscitou ao terceiro dia para provar que Ele é Senhor da vida, que Ele não depende de que alguém lhe faça um milagre, Ele é o milagre de Deus para nós. Então, ele precisava passar por isso para que os discípulos tivessem plena confiança, em nós também, como discípulos de hoje, de que o nosso Salvador não é uma historinha, de que não é um conto de fadas, que Ele é Deus poderoso, Senhor da vida e, por isso, Senhor da nossa vida. Nossos pecados não teriam sido perdoados, não haveria outra esperança de salvação para a humanidade. As palavras de Pedro eram uma tentação a abandonar o sofrimento e morte na cruz em favor de uma vida e morte mais confortáveis. Jesus vai sentir isso no jardim do Getsêmani, quando ele diz ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Claro que Jesus, como homem, não estava desejoso, ele não era masoquista, ele não queria sentir dor, ele não estava com o desejo: como vai ser bom levar tanta chicotada, ser pregado na cruz, que maravilha, não estou ansiando esse momento. Claro que não. E ele pede a Deus: por favor, passa de mim isso, se for possível. Mas, ao mesmo tempo, isso era uma forma de Jesus dizer a si mesmo: não há outro jeito, não tem outra maneira, não é possível que seja feito de outra forma. Só assim
a vontade do Pai será feita. Então ele se conforma e diz: seja feita a tua vontade e não a minha. E ele segue o caminho. Mas as palavras de Pedro queriam tirá-lo desse caminho sem um propósito maior. No versículo 23, na parte C, Jesus diz a ele, na Nova Versão Transformadora: você considera apenas as coisas do ponto de vista humano. Segurança, bem-estar, família, isso é humano. No versículo 24, Jesus, por contraste, explica esse ponto de vista. Quando ele vai falar sobre o que é seguir Jesus, ele está ao mesmo tempo dizendo o que não é seguir Jesus, não é? Não negar a si mesmo, não estar pronto a morrer pelo Salvador, não dar testemunho até a morte. Vejam os nossos irmãos na Síria não negando Jesus e sendo mortos simplesmente porque são cristãos, e não é só lá. Na China há milhares de irmãos presos todos os dias, torturados, porque crê em Jesus Cristo e não pertence às igrejas oficiais. Você não pertence à igreja que o Estado aprova, então você é perseguido, você é considerado um rebelde, um terrorista, você é caçado pelo Estado. E temos milhares de irmãos presos simplesmente porque creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sem jamais terem cometido crime algum. Não fizeram nada de errado, não fizeram protestos, não invadiram propriedades, simplesmente estavam em casa, lendo a palavra de Deus, e a polícia chega, prende e quer o dinheiro, quer saber onde é que estão os livros, as Bíblias para queimar, para tomar do povo, e para saber quem são os outros líderes, para poder conseguir mais dinheiro ainda, porque a corrupção roda solta em lugares assim, é normal. Claro que dá vontade de não seguir, de não negar a si mesmo, dá vontade de cuidar de si. Quem não quer se proteger? Quem não quer o melhor para si mesmo? Não abrir mão de sua vida para ganhar o mundo inteiro. Versículo 26, Jesus então pergunta: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a própria vida? Proposta de Satanás, em Mateus capítulo 4. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. É por isso que as igrejas que prometem milagres e prosperidade estão repletas, estão lotadas. Crentes infantis buscando bênçãos, não serviço, não seguir o Mestre. Pedros, vocês consideram as coisas apenas do ponto de vista humano. O versículo 23 completa dizendo: e não da perspectiva de Deus. Esse é o título da mensagem, perspectivas. E eu orei pedindo que Deus nos dê visão do reino, a perspectiva correta para o reino de Deus. É fácil a gente ser crente como todo mundo é cristão ao redor do Brasil. Confia em Deus, Deus vai me abençoar, Deus vai me proteger, estou debaixo das mãos de Deus, nada vai me acontecer, não vou ficar doente, não vou perder emprego, não vou ter necessidade. Confie em Deus, tudo isso é verdade. Nós confiamos em Deus, Deus pode sim nos proteger, não o faz sempre, não nos cura sempre. Um dia todos nós vamos morrer e nós não sabemos de quê, se de doença, de acidente, ou simplesmente não vamos acordar. Vamos morrer dormindo, é a morte que a maioria quer. Mas vai acontecer, e não será mal. Faz parte do que Deus nos avisou, isso é a vida. A vida conclui com a morte. E como o pastor Ivaldo disse hoje, nós não oramos pelos que morreram, nós oramos pelos que ficam. Nós oramos pelos que têm que aprender a viver sem os que partiram. Quem partiu está muito bem, obrigado. Essa é a nossa perfeita convicção da vida eterna em Cristo Jesus. Amém? É isso que nos sustenta. Essa é a forma que devemos ver a vida em nosso futuro com Cristo. A perspectiva humana, portanto, ela é natural. É o que sabemos fazer e pensar constantemente, é o que a gente passa para os filhos. Você tem que estudar, você tem que arranjar emprego, você tem que se manter, porque eu quero saber que você vai dar conta da vida depois que eu não puder mais. Não é que você vai dar conta da minha vida. Pais que se preparam, procuram não ser um peso para os filhos quando eles crescem. Por isso, investem nos filhos
E aí fazem a sua reserva, têm a sua vida quietinha, né? Esperando que os filhos tenham, e graças a Deus, via de regra é isso que acontece, os filhos têm uma vida melhor do que a que os pais tiveram, não é verdade? A não ser que não sigam os conselhos dos pais, nem da palavra de Deus. Mas se estudaram, se seguiram as instruções que os pais em Cristo deram, certamente terão melhores condições. Amém? É isso que desejamos para vocês. Sejam melhores do que os seus pais. Tenham condições de ser bênçãos para si e para eles, e para o reino de Deus, porque com Ele vivemos. A perspectiva humana, portanto, é dessa forma. Qual é a perspectiva de Deus? Como é que Deus faz as coisas? Vocês sabem que eu gosto de ler, mas muita gente aqui não teve infância. Quem não leu Alice no País das Maravilhas? Não leu. Alice no País das Maravilhas. Não leu? Olha lá, a turminha jovem toda nem sabe o que é isso. Alice, quem é Alice? Né? Aquela blogueira? Não, né? Né? Se não for no blog, não sei quem é. Aí a pergunta seguinte é, 6 anos depois, Lewis Carroll escreveu um outro livro chamado Alice através do Espelho. Agora eu quero ver, quem é que leu? Alice através do Espelho. Pois é, se não ler o primeiro, o segundo, eu só vou ler o segundo depois que eu ler o primeiro. Como não leu, não leu. Não é? Mas a história é muito interessante, porque Alice através do Espelho, ela brinca com o gato, foi ela que inventou a frase, porque durante anos nós repetimos isso. Quem nunca brincou, dizendo, vamos fazer de conta? Já brincaram disso? Vamos fazer de conta? Pois é, vem do livro da Alice. Vamos fazer de conta? E ela fala com o gatinho dela, vamos fazer de conta que a gente conseguiu passar pelo espelho? E ela, de fato, passa. Fato, história, claro. Ela atravessa o espelho e vai para uma sala invertida. A sala do outro lado do espelho é a imagem refletida, então tudo é o contrário. E você olha para o relógio, em vez de ver os ponteiros, você vê a parte de trás do relógio. O texto está escrito de trás para frente, e não pense que é texto infantil, não. O vocabulário é tão rebuscado que nem eu entendi. Gente, que é isso? Palavras difíceis. E parece livro infantil, mas a ideia não é infantil. A ideia é refletir, é pensar na vida, pensar nas consequências com toda essa criatividade de criança. O mundo do lado de lá do espelho, ele é invertido, ele é o contrário, ele é diferente. Tudo ao contrário. Os textos, portanto, de trás para frente, para você ler, você tinha que colocar no espelho, né? Ou exercitar o cérebro, porque com um pouquinho de exercício você consegue ler, né, até de trás para frente. A perspectiva humana é assim, ela é o contrário do ponto de vista de Deus. Na lógica, Pedro, sendo Jesus o Messias, o novo rei de Israel, certamente ele pensou assim, não, sou o Messias, nós vamos elaborar uma estratégia, vamos pedir a bênção de Deus, vamos juntar alguns simpatizantes, e aí a gente vai para Jerusalém, faz um ataque surpresa e toma o templo. A gente luta, derruba as autoridades corruptas do templo e a gente assume. Era assim que os discípulos pensavam. Eles achavam que era um reino humano, conquistado mesmo, se necessário, através da força, da revolução. Aí Jesus fala, não. Isso aí é o jeito de vocês. Eu vou sim para Jerusalém, eu vou enfrentar as autoridades, mas não do jeito que você está falando, não com essa violência. Eu vou ser morto e eu vou ressuscitar no 3º dia. Porque a ressurreição de Jesus, ela coloca as pessoas no seu devido lugar. Vocês zombaram de mim, vocês cuspiram na minha cara, vocês me ofenderam, vocês me bateram, mas olha eu aqui. Esse é o verdadeiro eu ainda estou aqui, do jeito certo. Essa é a pessoa que diz, vocês não podem me vencer desta forma, e não podem me vencer de forma alguma. Eu sou o Deus vivo. E é por isso que nós cremos nele. E era necessário que isso acontecesse para embasar a nossa fé, para que nós soubéssemos em quem cremos. Por isso celebramos a ceia do Senhor, porque foi Ele, por Ele e para a glória dEle. Como é que seria possível isso, morrer, ressuscitar? Que é isso, Pedro pensaria, mas Paulo é que explica. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Dá para projetar aí rapidinho?
1 Coríntios 13, 12. E vamos ler juntos? Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido por Deus. Agora vemos como por espelho. Olha a historinha da Alice. Paulo entendia isso. O que nós vemos agora é um mundo invertido. Nós vemos as coisas ao contrário. Nós não percebemos as coisas com a clareza de Deus. Na perspectiva de Deus, é morrendo que se vive, é dando que se recebe, é deixando tudo que ganhamos todas as coisas. Viver é Cristo e morrer é lucro. E Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Versículo 27 do texto que acabamos de ler. E Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Nós não somos salvos pelas obras, não confundam a coisa. Nós somos salvos por nossa fé em Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, Ele pagou por nossos pecados. Está simbolizado ali no pão e no vinho, seu sangue verteu, lavou-nos dos nossos pecados. Ele é o pão de Deus partido por nós. Mas, no exercício da fé e no serviço ao Senhor, Deus retribuirá a cada um conforme as suas obras. É como se nós pudéssemos imaginar uma hierarquia no céu. Quando os irmãos Boanerges, a mãe deles, foi pedir a Jesus que colocasse um filho de cada lado dele no céu, lembra? No teu trono, à sua esquerda e à sua direita, ele fala, não toca a mim fazer isso. Não sou eu que vou escolher quem vai ficar à direita de Deus ou à esquerda. Mas ele não negou que há uma direita e uma esquerda de Deus. Não estão em oposição, são braços fortes do Senhor, estão juntos pelo mesmo propósito. Não é? Deus nos contou isso nas palavras de Jesus, quando ele diz sobre o pouco foste fiel, sobre o... Ué, e o que é isso então? Quer dizer que vai ter gente com pouco? Não vai? Vai. Tem muita gente com pouco. Mas você que foi fiel, sobre o muito, Ele te colocará. Quem não foi fiel, fica pobre, né? Quem não foi fiel não recebe. E aqui essa é a perspectiva do Senhor. Quem mais se dá para o reino, quem mais se desgasta no final, é quem é o mais abençoado, o mais fortalecido, o mais feliz, o mais realizado. Porque não vive de satisfações fúteis e temporárias, ele está vivendo do que é eterno. Ele fecha os olhos e diz, que aventura eu tive com Jesus. Para Jesus, no reino de Deus. E quando você olha tudo que Deus permitiu que você fizesse no reino dele, mesmo porque no reino dele não depende de diploma, não depende de instrução, de grau social, não depende de dinheiro, depende de sua dedicação, depende do seu amor por Deus. Então, quando nós saímos da perspectiva humana, do eu não sou ninguém, e entramos na perspectiva divina, nós somos filhos do Deus vivo, então nós sabemos o quanto podemos fazer. Porque não depende de nós, tudo é feito no poder do Espírito Santo, tudo é feito no amor de Deus. E é por isso que o tema da campanha é esse, no amor de Deus, completaremos a missão, porque se nós não amarmos como Deus amou, não tem missões, só tem eu. É Judas. Estou com Jesus porque a bolsa dele está comigo, o dinheiro dele quem controla sou eu. E se der, ainda faço um extra, aí, umas 30 moedinhas a mais. Essa é a perspectiva humana. A perspectiva de Deus é, eu já tenho todas as coisas. Deus já me deu todas as coisas. Então, esse é o coração de missões, é confiar em Deus. Se você tiver necessidade um dia, faça a prova no momento da necessidade. O ponto de vista humano é guardar para si, mas o ponto de vista de Deus é doar para salvar. Tira o evangelho do bolso, dê para o perdido.
Você já tem salvação, paz, vida eterna, uma família espetacular chamada igreja. O perdido, se ele tiver alguma coisa, só tem coisas. E tudo isso vai ficar para trás. Mas você, hoje, tem as palavras de vida eterna. Que no amor do Pai, nós possamos completar a missão.